Hoje na aula de língua portuguesa nós começamos lá na parte de mitos gregos na página 150, né? Nós iremos falar sobre os mitos, né? O que são os mitos? São histórias, né, que eram contadas há muito tempo e são conhecidas até hoje, né? E o que acontece? Lá na cultura ocidental, os mais conhecidos são os mitos gregos, né? Então, vocês precisam saber o quê? Que a cultura grega, ela foi super influenciadora, inclusive com relação aos romanos, né? Teve uma grande influência e eles tinham uma crença sobre os deuses, né? E quando o Império Romano tomou lá a política da parte da Grécia, né, a parte financeira, tudo, eles incorporaram o quê? A cultura deles, né? E aí, por exemplo, o deus Zeus, né, era para os gregos era chamado de Zeus, mas lá para os romanos era chamado de Júpiter, né, que era o senhor do céu, né? E então para eles tinha uma crença muito forte, mas eles tinham um nome aí diferente. Por exemplo, lá para os gregos tinha o Apolo, lá para os romanos, né, no nome em latino, era o Júpiter, né? Então eram os principais deuses olímpicos. Nós tínhamos o Poseidon, o Dionísio, né, o Hermes, Afrodite, tá? Então nós temos aí vários deuses aí que vocês nós temos algumas histórias que vocês até falaram que conheciam algumas histórias já, né? E aí nós lemos um mito grego muito bacana que foi escrito pela Ana Maria Machado, que chama Pigmalião e Galateia, que está lá na página 154, né? Essa história fala sobre um escultor, né? O nome dele era o Pigmalião. E ele fazia o quê? Esculturas, né? E aí, um belo dia, ele fez uma escultura tão linda, mas tão linda, que ele deu o nome de Galateia. Só que ele se apaixonou, né, por essa escultura. E aí, essa escultura era uma encomenda que ele fez para alguns compradores. E aí, ele teve uma grande ideia, ele teve uma ideia de realizar outra obra para entregar no lugar dessa, né, outra escultura, e ele ficou com essa. E aí a outra escultura foi aprovada pelos compradores, ele tinha um ótimo trabalho, ele fazia algumas esculturas que davam a impressão que as estátuas estavam vivas, parecia que elas iriam respirar. E aí ele caprichou na Galateia, ele passou uma cor diferente nos lábios, né, na parte da cabeça. Ele fez vários trabalhos que ela parecia cada vez mais humana. E aí ele começou a chorar de repente, porque ele falava para ela no momento que ele estava finalizando, ele falava que iria soltá-la, como se ela estivesse presa, né? Só que ela é uma escultura. E ele chegou a ponto de dizer que a amava, né? Porque os mitos também falam de grandes histórias de amor, né? E aí ele pediu para a deusa do amor, que é a Afrodite, né, que eles falavam que é a Afrodite, para que realizasse o desejo dele, né, que ela fosse uma mulher. E aí ele não comia mais, ele estava entregue àquela paixão, ele não conseguia tirar a Galateia da cabeça. E aí, no belo dia, a Galateia falou com ele, pediu para ele se levantar e falou que a deusa do amor tinha escutado o desejo do coração dele, né, e ela estava lá para casar com ele, eles nunca mais iriam se separar. Então a Galateia, que era uma estátua, ela virou humana. Então foi uma linda história de amor, né? Conta-se aí esse mito que a gente teve aí o prazer de ler, chamado Pigmalião e Galateia. Baseado nesse mito, nós tínhamos que responder algumas perguntas lá na página 156. Então aqui está falando como eram as escrituras criadas por Pigmalião. Então aí vocês tinham que ler o texto, né, gente? Então quem não leu, aproveita para ler agora. Então eram maravilhosas, pareciam reais, né? Pareciam que as estátuas estavam vivas, né, gente? Quais eram as características do mármore que Pigmalião escolheu para esculpir a encomenda de uma estátua da deusa Afrodite?
Era um bloco, vocês vão ver lá, que está escrito exatamente dessa forma, um bloco do mais puro mármore branco, com véus azuis muito fino, né? Releia este trecho, era como se a deusa chamasse de dentro da pedra, pedindo que deixasse sair. Vou te soltar, dizia Pigmalião, sempre esculpindo. Então, ó, enquanto aqui estavam os materiais que ele usava para esculpir, né? A escultura era feita de mármore, né? E aí, o que aqui está falando, né? Nessa passagem do texto, qual elemento, de certo modo, antecipa os eventos da trama, né? Então, aí vocês vão colocar que a comparação feita nessa passagem do texto sugere que a deusa estava presa na pedra e que ele era o herói com a missão de salvá-la, né? Então, quando ele fala aqui, ó, vou te soltar, dizia o Pigmalião para a estátua, antes dela virar humana, né, gente? É como se ela estivesse presa, é como se ela fosse humana, como se ele fosse lá para salvar ela, né? Toda uma história aí em volta, né? Por que Pigmalião chorou ao finalizar a escultura? Porque, gente, ele estava apaixonado e ela era uma escultura, né? E aí ainda tinha a questão dos compradores, né? Enfim, como Pigmalião deixou a estátua com a aparência ainda mais humana? O que ele fez para deixar a estátua com uma aparência mais humana? Lembra que ele pintou os lábios de vermelho, os olhos de azul, né? Ele colocou lá o cabelo dourado brilhante, então ele caprichou, né, gente? Só vocês escreverem aí. Como Pigmalião resolveu o problema da entrega da encomenda dos sacerdotes? Como que ele resolveu? Ele fez o que, gente? Ele entregou ela? Não, né? Ele fez uma nova escultura para entregar no lugar dela. Releia o trecho a seguir, observando a expressão destacada. Pigmalião ficou com Galateia, mas aquela estátua estava acabando com ele. O que está querendo dizer aqui, acabando com ele, essa expressão acabando com ele? Por que estava acabando com ele, gente? Aqui é para explicar, tá bom? Por que estava acabando com ele? Porque, gente, ele deixou de comer, lembra? Ele deixou de dormir, tá? Então, estava acabando com ele, essa paixão. Como a deusa Afrodite resolveu o problema de Pigmalião? Como que ela resolveu, gente? Ela fez o quê? Transformou o quê? A estátua em um ser humano real, em uma pessoa, em uma mulher de carne e osso. E a 9. Qual foi a última bênção que Afrodite concedeu ao casal? Então tá lá no finalzinho da escrita do texto lá. Os dois morreram juntos, né? Eles iriam morrer juntos para nunca se separar, tá? Então nós finalizamos aqui e até a próxima aula.